É, olhando para tudo isso, eu me sinto minúsculo. E quanto mais grandeza eu encontro, mais curioso eu fico. Como pode? Ele, quem chamou as galáxias à existência, é quem derrama seu amor em seres como eu e você. As mãos do Todo-Poderoso Criador são também as mãos perfuradas do nosso Salvador. Ele, que era tudo, fez de si mesmo nada. Ele, quem comanda o sol, a lua e as estrelas, tomou a natureza de um servo, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ficamos comovidos até mesmo vendo humanos expressando graça, uma simples imagem de graça humana. Agora leve isso a um nível divino, e você verá graça em proporções épicas. Como pode o Criador do Universo, dessas galáxias gigantescas, esse Criador nos alcançou? Esse é o milagre do Evangelho. Aquele que estava fora do nosso alcance, aproximou-se de nós. Na cruz encontramos o verdadeiro e único Deus em uma missão para buscar e salvar os perdidos. Ele já nos impressionou com o inspirador trabalho de suas mãos, mas nosso Deus preferiu ir muito, muito mais além. Não só nos encantou com a sua grandeza, mas nos atraiu com a sua graça, graça de proporções astronômicas. O mundo se admirou tanto com o universo que lançou uma missão espacial. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que lançou sua própria missão. De todos os mistérios do universo, esse é o maior. O Deus que comanda o sol, a lua e as estrelas, ele tomou a natureza de um servo. Foi para o mundo ver que por mim e por você, pelo pobre e pelo rico, pelo crente e pelo ateu, pelas celebridades e pelos marginalizados, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero te convidar para que nesse período você abra o seu coração para celebrar e adorar ao nome do Senhor. Esse momento em que nós estamos reunidos, ainda que de forma online, é um momento para você adorar ao Senhor, para você reconhecer que nada chega até a gente sem antes passar pelas mãos dele. Por isso eu quero te convidar a abrir seu coração, abrir sua mente e deixar o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que essa noite é noite de cura, é noite de transformação, é noite de libertação, é noite que o Espírito Santo marcou um encontro comigo e com você. Por isso, abra a sua vida para que você possa viver um novo tempo em nome de Jesus. Nós vamos começar com um louvor que vai nos remeter no início do novo tempo Presidente Prudente. Eu quero que você adore junto, eu quero que você cante, eu quero que você abra os seus lábios em adoração ao Senhor. Logo em seguida nós vamos ter uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. E fique atento, porque no próximo domingo a gente vai voltar a se reunir presencialmente lá no Novo Tempo Presidente Prudente, Coronel Marcondes 576. Que Deus te abençoe e fale contigo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar o seu like aí em nome de Jesus.
fazer esta noite. Vamos adorar o nome do Senhor. Abra o seu coração. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, Senhor. Deus tremendo, Pai. Vem tocar, Pai, nas nossas vidas, Pai. Vem quebrantar os nossos corações essa noite, Deus. Agradecemos o Teu nome, Pai. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Glória a Ti, Senhor. Glória ao Teu nome, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Pai, nós agradecemos o Teu nome, Pai. Nós entregamos tudo que temos, tudo que somos em Tua presença, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da minha vida, Deus. Perdoa os nossos pecados. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos toda e qualquer cilada do diabo sobre este lugar, sobre as nossas vidas.
Você com certeza já me ouviu falando isso, que aquilo que você tem aí no seu bolso hoje não é o suficiente para você realizar o seu sonho ou o seu projeto. Eu tenho isso muito comigo no meu coração, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dar algo para alguém, ou de ofertar algo ao Senhor mesmo, eu sempre imagino que aquilo que eu estou dando nunca vai ser o suficiente para que o meu projeto, o meu sonho se realize. Mas quando eu coloco nas mãos do Senhor, aquilo, além de ser o suficiente, às vezes passa a sobrar. Foi isso que aconteceu quando um jovem leva 5 pães e 2 peixes para o Senhor. Ele coloca nas mãos do Senhor apenas 5 pães e 2 peixes. E havia uma multidão para ser alimentada. E diz o texto que todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu quero que você compreenda esse princípio, porque esse princípio ele é bíblico e ele é de semeadura. Ele não é exclusivo para aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele não é exclusivo para aqueles que estão dentro de uma igreja evangélica ou dentro de uma igreja católica. Não, não, não. Ele é para as pessoas que compreendem que aquilo que nós damos tem o poder de multiplicar. A palavra diz que ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Por isso é que nós precisamos entender que as nossas sementes geram frutos, e frutos em abundância. Quando você tem uma semente de alguma fruta, isso vai gerar uma árvore que vão gerar muitos frutos com outras muitas sementes. Isso é um princípio bíblico. Eu quero que você hoje possa tomar posse disso e também, ao entregar a sua oferta, ao entregar o seu dízimo, que você possa compreender que quando nós entregamos ao Senhor, Ele se encarrega de multiplicar sobre as nossas vidas. Que Deus multiplique sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós não dependemos de situações econômicas de um país. Nós dependemos daquele que tem toda a provisão nas suas mãos. Por isso, vão aparecer aí agora algumas formas das quais você pode fazer a sua oferta e a sua doação. Compreenda esse momento que nós estamos vivendo como igreja. É muito importante que você faça isso em nome de Jesus. E como eu já disse lá no início, no próximo domingo, se Deus quiser e permitir, nós estaremos juntos para celebrarmos a Ele presencialmente em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, que o Senhor possa multiplicar cada semente. Isso não é o suficiente para os nossos projetos, mas quando colocamos nas Tuas mãos, não passa a ser apenas suficiente, como também há sobras, para que nós possamos abençoar outras e outras mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Como é bom estar mais uma vez juntos com vocês nesse domingo, e eu tenho certeza que Deus já tem falado com você através dos louvores, vai continuar falando com você através daquilo que Ele colocou no meu coração para esse domingo especial. Eu tenho certeza de que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida e você não precisa temer, você não precisa pensar em desistir, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida em nome de Jesus. Antes de passar para aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre a sua vida essa noite, eu quero orar por você. Quero te convidar a fechar os seus olhos, quero te convidar logo em seguida a pegar a sua Bíblia para você poder participar com a gente daquilo que Deus tem para falar com você e comigo nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar,
Te agradecemos e pedimos a tua bênção e a tua proteção sobre cada um de nós. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos para celebrarmos o novo do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Neemias. E eu quero falar hoje, essa noite eu quero falar a respeito de coragem. Coragem para vivermos o novo tempo de Deus para as nossas vidas. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Vamos ler. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu tenho visto muitas pessoas falando atualmente a respeito desse novo normal que nós estamos vivendo. Mas eu quero compartilhar hoje com você algo que Deus tem colocado no meu coração durante essa semana, que nós não vamos entrar nesse novo normal. Nós vamos entrar num novo tempo sobrenatural de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite, a respeito de nós termos coragem para enfrentar e para entrarmos nesse novo tempo sobrenatural que Deus tem para a minha, para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para tudo aquilo que nos cerca. Deus tem esse novo tempo. Porque eu creio, queridos, que o melhor tempo de Deus está chegando na nossa vida. Nós estamos passando por essas situações, nós estamos enfrentando essas situações, mas eu sei que para tudo isso Deus tem um propósito extraordinário. E esse propósito é que eu e você possamos viver esse novo tempo. Acostumar com essa expressão, o novo normal, não cabe para nós. Nós precisamos entender que Deus tem um novo tempo sobrenatural para as nossas vidas. Mas eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta para você. Qual o seu nível de coragem para viver esse novo de Deus? Aí é que está a questão. Nós precisamos enfrentar esse novo tempo com coragem. Algumas pessoas acham que a coragem é uma virtude. Não, queridos, a coragem é uma das virtudes que nos auxiliam em todas as outras virtudes. Nós precisamos entender que coragem, queridos, ela não é só necessária onde eu preciso, de repente, enfrentar uma situação difícil. A coragem, ela não é necessária simplesmente quando eu estou num período de desespero. A coragem, ela não é necessária somente no momento de guerra, no momento de situação dramática e difícil nas nossas vidas. Na verdade, a gente precisa entender que nós precisamos de coragem para todos os momentos da nossa vida. Todos os dias, quando a gente vai ver esse texto aqui, a gente vai ver que teve um período em que Neemias teve medo, mas nós não estamos falando de ausência do medo, mas nós estamos falando em coragem para enfrentar toda e qualquer situação, para vivermos esse novo tempo sobrenatural que Deus tem para nossas vidas. Muitas pessoas, queridos, desejam ser muitas coisas, mas elas não mudam o que fazem todos os dias para ser aquilo que elas gostariam de ser. E é por isso que elas continuam todos os dias sendo as mesmas pessoas. O que você precisa fazer para viver esse novo de Deus? Neemias precisou de muita coragem para viver algo completamente diferente do que ele já tinha vivido. Neemias era o copeiro do rei. E de copeiro do rei, ele se torna governador da cidade de Jerusalém. Olha isso, queridos. Por que ele sai de copeiro para a função de governador? Porque ele teve coragem. E é sobre isso que eu quero ministrar sobre a tua vida hoje, coragem. Nós temos ouvido muitas pessoas dizendo: pastor, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou preocupado com o que vai acontecer, mas deixa eu te dar uma palavra hoje. Tudo isso tem que sair fora do seu vocabulário. Tudo isso tem que sair fora das palavras que saem da sua boca. A partir de hoje, você tem que dizer: eu sou corajoso. Deus, várias vezes na palavra do Senhor, ele diz: não temas, ser forte, ser corajoso. Foi isso que Deus disse para Josué. E é isso que eu estou dizendo para você nesta noite, nesse domingo, onde Deus marcou um encontro especial com você para dizer: é tempo de nós avançarmos para um novo tempo sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas. Neemias teve coragem para viver o novo.
Ele teve a decisão necessária, suficiente, para fazer o que ninguém tinha feito até então. Queridos, ele simplesmente resolveu reconstruir uma cidade que estava destruída há mais de um século. Jerusalém foi destruída há mais de um século e agora Neemias, ele se levanta com coragem e ele decide fazer alguma coisa. E em 52 dias, apenas 52 dias, uma cidade que estava destruída já há um século, em 52 dias, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Queridos, você não pode só dizer que quer viver algo novo. Você tem que ter atitudes, você tem que fazer a sua parte, você tem que exercer a sua função. Aquela parte que você precisa fazer é imprescindível para que esse novo sobrenatural de Deus chegue na minha vida e na sua. E eu quero compartilhar com você de uma maneira muito rápida, muito prática, algumas atitudes que você precisa ter para viver esse novo tempo de Deus. Eu creio no fundo do meu coração que esse novo tempo já está aí, queridos. Esse novo tempo de Deus já está nas nossas vidas e nós precisamos disso para viver. Você quer viver um novo tempo? Primeira coisa que você precisa, acreditar. Acreditar em 3 dimensões. Primeiro, acreditar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Queridos, nada acontece sem antes ter passado pelas mãos do Senhor. É Ele quem faz o frio, é Ele quem faz o calor. É Ele quem traz vida, é Ele quem permite a morte. É Ele quem traz cura, é Ele quem traz todas as coisas. O controle do universo está nas tuas mãos. E eu e você não podemos nos esquecer disso. Eu preciso acreditar nisso, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Queridos, Ele é onipotente. Todo o poder está sobre o nome do Senhor e é por isso que eu e você precisamos acreditar. Num segundo nível, nós precisamos acreditar nas promessas que Ele fez. Há um texto da palavra de Deus que diz que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai realizar na minha vida e na sua vida. Eu preciso acreditar nas promessas. Eu sou filho da promessa. Eu tenho promessas de Deus na minha vida, assim como você também tem promessas. E nenhuma das promessas que Deus te fez vão cair por terra. Deus vai cumprir todas as promessas. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. É uma promessa de Deus para a tua vida e é por isso que nesse tempo você não precisa temer, porque Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê todas as coisas. E num terceiro nível, que eu quero que você compreenda, você precisa acreditar em você mesmo. Queridos, preste atenção no que diz Neemias, capítulo 2, no verso 1. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Queridos, você precisa acreditar, porque a fé ela é imprescindível para que eu e você possamos viver coisas novas. Neemias aqui teve coragem de contar ao rei o motivo pelo qual ele estava triste. Preste atenção. Neemias era copeiro do rei, estava ali para servir ao rei. Ele não estava ali para desabafar os seus problemas ao rei. Ele estava ali para servir ao rei, mas ele teve coragem. Sabe por que ele teve coragem? Porque ele acreditava no seu potencial e na sua missão. Se você quer viver algo novo, você precisa acreditar no seu potencial e na sua missão. Queridos, eu creio que Deus colocou algo dentro de você que só você tem. Esse potencial que Deus colocou sobre a tua vida, Ele te capacita para uma missão especial. Você é o agente responsável para cumprir esta missão. E quando eu falo em potencial, eu não estou falando aqui num conceito estabelecido aí pela mídia, pelas redes sociais, nas quais você tem que ser perfeito. Não, nós devemos buscar a perfeição, mas eu estou falando num outro tipo de potencial, em acreditar naquilo que Deus depositou na tua vida. Se você não enxerga o potencial que tem em você, deixa eu te dizer algo, ninguém vai enxergar.
Se você não consegue ver em você as qualidades que Deus colocou sobre a tua vida, ninguém vai conseguir enxergar isso. E você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que tudo que você precisa para viver o seu destino, tudo que você precisa para viver o seu destino profético já está dentro de você. Deus já colocou dentro de você. Você não precisa receber isso de Deus, porque Deus já colocou isso dentro de você. E é por isso que essa noite a minha oração é para que você passe a acreditar que você tem uma missão, que você tem um potencial. Jeremias capítulo 1, verso 5, ele diz assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Você é escolhido por Deus, mesmo antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Preste atenção no que diz o versículo: antes de você nascer, eu o separei e o designei. Você tem uma missão, o Senhor já te preparou, já te separou. E designei profeta às nações. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus colocou dentro de você? O que é que você está escolhendo fazer com os dons que Deus colocou sobre a tua vida? Você tem que escolher viver, queridos, e dar o seu melhor, colocar todo o seu potencial para fora. Chegou o tempo de você começar a cumprir a missão que Deus colocou sobre a tua vida. Chegou o tempo de você acreditar que você é capaz. E essa capacidade não vem de você mesmo. Essa capacidade vem do Espírito Santo sobre a tua vida. Você é capaz, você pode. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em nome de Jesus, não coloque restrições falsas a teu respeito. Simplesmente viva tudo aquilo que Deus colocou para você viver. Eu amo o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele não disse que era um prisioneiro de Roma. Ele diz: sou prisioneiro de Cristo Jesus, mesmo sendo prisioneiro de Roma. Sabe por quê? Porque ele não estava dando ibope para Nero. Em nome de Jesus, não dê ibope para o diabo. Não deixe o diabo dizer para você que você não pode, que você não é capaz. Queridos, nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que Deus tem um novo tempo sobrenatural e você tem potencial. Você tem uma missão, acredite nisso. Eu acredito em você. Eu acredito que você pode romper tudo aquilo que tem te aprisionado, que você pode romper o sobrenatural, que você pode viver algo novo da parte de Deus. Essa semana, no meu trabalho, nós estávamos conversando com algumas pessoas e uma das pessoas deu um testemunho muito interessante de que depois que ele começou a fazer isso, a vida dele foi transformada, mas para que ele fizesse isso, ele teve que ter coragem de abrir mão de muitas coisas para que isso se tornasse realidade na vida dele. Acredite em você, você tem potencial. Além de você acreditar, uma segunda coisa que você precisa, se você quer viver esse novo tempo sobrenatural de Deus na tua vida, é você se preparar. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 2 de Neemias. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quanto você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse, e a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Preste atenção em algo aqui. Não adianta só você ter fé. Você precisa acreditar que Deus tem uma missão através da sua vida. E, queridos, você precisa acreditar no potencial que você tem. Mas você também precisa se preparar.
Eu acho muito interessante esse texto, porque Neemias estava preparado quando ele chega na presença do rei. O rei pergunta para ele, quanto tempo você precisa? Neemias sabia quanto tempo ele precisava. Neemias não sabia só simplesmente do tempo, mas ele sabia que ele precisaria de cartas para poder passar pelos reinos. Ele precisaria também de madeira. Ele estava preparado para aquele momento. Você precisa se preparar para esse novo tempo de Deus. Preparação não acontece do nada, queridos. Preparação não é um evento. Preparação é um processo. E eu e você precisamos entrar nesse processo de preparação para as coisas novas que Deus tem para as nossas vidas. Preste atenção, esse tempo de preparação que nós precisamos, esse processo de preparação que nós precisamos, ele vai nos posicionar de maneira correta, ele vai nos aperfeiçoar. Para entrar nesse novo tempo de Deus, você precisa se preparar. Quantas oportunidades nós estamos tendo de nos preparar para tantas coisas, diversas coisas. Queridos, eu tenho ouvido pessoas dizendo assim, que têm feito cursos online, que têm feito isso, têm feito aquilo. Tempo de preparação para que quando o momento exato de Deus chegar na nossa vida, você já vai estar preparado. Preste atenção nisso, queridos. Esse tempo novo vai exigir armas novas para nós. E esse tempo de preparação é justamente para isso, para que Deus capacite você a usar essas armas novas. Preste atenção, Davi, quando ele era pastor, as suas armas eram um cajado de pastor e uma funda. Mas de repente Davi se torna rei de Israel. E aí as suas armas passam a ser uma espada e um cetro. Queridos, preste atenção, para cada nova etapa é preciso novas armas. E Deus está dando esse período para nós de isolamento, nesse período em que nós não podemos ter esse convívio, essa comunhão, esse período em que nós estamos tendo tempo para fazer coisas que nós não tínhamos tempo para fazer antes. Deus está dando novas armas para que eu e você possamos nos preparar para esse novo tempo sobrenatural que Ele tem para as nossas vidas. E por fim, para terminarmos, se você quer viver esse novo tempo, você além de acreditar em tudo aquilo que eu disse, Deus, nas promessas e acreditar em você mesmo, além de você ter que se preparar para isso, você precisa ter a iniciativa. E aqui que eu vejo no versículo 17 de Neemias capítulo 2, onde ele diz assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom trabalho, para esse bom projeto. Mas preste atenção o que acontece na caminhada deles. Quando, porém, Sambalate, o aronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Então se rebelando contra o rei, e eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e a sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Queridos, preste atenção. Todas as vezes que você decidir tomar uma iniciativa, vão ter pessoas que vão querer parar a sua jornada. Vão ter pessoas que vão querer zombar de você. A iniciativa fecha a porta para o medo e abre as portas para a oportunidade. E é por isso que eu estou desafiando você, durante essa semana, a ter iniciativas que vão te levar a viver esse novo tempo sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas. Neemias fechou a porta para aqueles que estavam tentando pará-lo. Você precisa fechar as portas essa noite para o medo. Você precisa fechar as portas para a depressão. Você precisa fechar as portas para a ansiedade. Você precisa fechar as portas para tudo aquilo que tem feito você não acreditar
que através da sua vida, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Queridos, é importante que você pegue essa palavra hoje. É importante que você tome posse de tudo aquilo que foi ministrado sobre a tua vida esta noite, para que você possa viver esse novo tempo sobrenatural do Senhor. Preste atenção, você que está nos ouvindo agora, não é possível nós vivemos o sobrenatural, esse novo tempo sobrenatural de Deus, sem termos Deus. Não é possível vivermos algo dele sem estarmos com ele. E é por isso que você precisa abrir o seu coração hoje. Você que ainda não teve a oportunidade de conhecer a esse Deus que pode fazer todas as coisas diferentes, que pode transformar todas as coisas, aquele que tem poder sobre as doenças, aquele que tem poder sobre a morte, entrar na sua vida de uma maneira hoje extraordinária e mudar toda a tua história. E eu quero dar a oportunidade para você hoje. Você tem um talento dado por Deus, então acredite nele. Você tem uma missão dada por Deus, se prepare para essa missão. E você tenha uma oportunidade na sua frente. Tenha essa iniciativa. Hoje é o dia de você decidir a viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te encha de coragem, para que Deus revista teu coração de coragem, para você enfrentar o sobrenatural, para você ter iniciativa de colocar os pés. Eu me lembro de uma história em que esses dias nós estávamos recordando aqui em casa. Há um período, há praticamente 2 anos atrás, a minha filha queria fazer faculdade. Ela queria fazer faculdade. Nós não tínhamos condições. E o sonho dela sempre foi estudar em São Paulo. E nós não tínhamos condições naquele momento de termos algo em São Paulo onde ela pudesse morar, até mesmo recursos para poder bancar a faculdade dela. E eu me lembro que um dia eu dei uma palavra para ela dizendo o seguinte: faz o vestibular, faz a sua parte. Tenha iniciativa. Acredita que se Deus te capacitou para isso, se essa é a tua missão, todas as portas vão se abrir, porque Deus é fiel nas suas promessas. Se prepara para isso. Eu me lembro de um período em que minha filha ficou estudando para esse momento. E ela foi, sem ter nenhuma visão clara daquilo que Deus iria fazer. Ela foi, prestou o seu vestibular, passou no vestibular, e quando ela passou no vestibular nós ainda não tínhamos recursos, mas logo o recurso veio e ela pôde cursar a sua faculdade, já está no 2º ano. Tudo isso, queridos, porque Deus tem novidade de vida para aqueles que acreditam, para aqueles que se preparam e para aqueles que têm a coragem de tirar o pé do barco e colocar o pé na água. Eu quero orar pela sua vida, quero dar oportunidade para você. Você que de repente está nos ouvindo e fala assim agora: eu quero viver este novo tempo. Eu quero viver este novo tempo na minha vida. O primeiro passo que você tem que dar: entregar a sua vida para Jesus. Pastor, mas isso custa caro? Não. O maior preço já foi pago. Jesus morreu na cruz por você, por amor a você. E é por isso que eu quero te dizer essa noite: entrega seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e você pode confiar, porque Ele vai fazer todas as coisas. Ele vai fazer esse novo tempo sobrenatural vir sobre a tua casa, vir sobre a tua vida, vir sobre os teus negócios, vir sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Por isso, eu quero te dar a oportunidade. Se de repente você quer viver esse novo tempo, escreve aí no nosso chat aí, ó: eu vou viver um novo tempo. Eu vou viver um novo tempo. Escreve aí, para que a gente possa orar por você durante a semana, para que a gente possa declarar a vitória do Senhor sobre a tua vida, para que você possa andar de fé em fé e de vitória em vitória com a nossa ajuda. Escreve aí: eu vou viver um novo tempo, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós não estamos, Pai, acovardados. Nós estamos aqui, Senhor, agindo com coragem, porque nós cremos que este novo tempo sobrenatural de Deus já chegou nas nossas vidas. Por isso nós declaramos esta palavra, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem esta noite. Pai, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, mente aberta para acreditar, Senhor, nos potenciais que Deus colocou sobre estas vidas. Pai, nós queremos agora pedir que o Senhor nos dê sabedoria para nos prepararmos para a missão que o Senhor tem para cada um de nós.
E nós queremos ter a coragem suficiente, Senhor, para iniciarmos os teus projetos. Pai, nós cremos neste novo tempo. Nós cremos, Pai, neste tempo sobrenatural que está vindo sobre a nossa nação, Pai, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. E nós não podemos, Pai, abrir mão deste período, Pai, de avivamento que o Senhor está trazendo sobre a nossa pátria, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha trazer cura agora, Senhor, sobre as mentes, sobre o coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito maligno que tem aprisionado pessoas neste período. Nós declaramos agora ser liberto pela honra e pela glória do Senhor, pelo poder do sangue que há em Cristo Jesus. Nós declaramos ser liberto agora para viver o novo de Deus. E essas pessoas, Pai, que estão fazendo as suas decisões agora, nós te pedimos, escreve o nome delas no livro da vida, apaga as suas transgressões, Pai, para que elas possam viver um novo tempo em nome de Jesus. Eu preciso crer que o meu Deus quer me abençoar. Hoje eu preciso crer que o meu Deus espera ouvir o meu clamor. Hoje preciso falar pra Jesus onde é a minha dor, porque Ele quer me abençoar. Hoje eu preciso crer que o meu Deus quer me abençoar. Hoje eu preciso crer que o meu Deus espera ouvir o meu clamor. Hoje preciso falar pra Jesus onde é a minha dor, porque Ele quer me abençoar. Ele é poderoso e quer me abençoar. Ele é poderoso e quer me abençoar. Ele é poderoso e quer me abençoar. Hoje toca em mim, arranca minha dor, me faz sorrir e Hoje eu preciso crer que o meu Deus quer me abençoar.